porque será o primeiro vídeo de um conjunto de vídeos que eu vou trazer a partir de agora. Vai ser meio que uma série, contando do primeiro ao último nível do iceberg de Granny. E vale ressaltar que esse é meu primeiro iceberg, então se gostar, deixe aí nos comentários e deixe o seu like para me apoiar. E também quero avisar que eu vou focar especificamente na trilogia de Granny, que são os 3 primeiros jogos, deixando um pouco de lado os jogos de Slendrina. Só que mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso trazer um iceberg totalmente focado na saga de Slendrina. Mas antes de começar, vale ressaltar que um iceberg de tal coisa é um conjunto de fatos e curiosidades sobre um tema, onde quanto mais alto nós descobriremos as curiosidades mais familiares e normais, mas à medida que vamos descendo, elas se tornam cada vez mais obscuras e algumas desconhecidas. Então, explicado isso, bora pro vídeo. Família Granny 4, easter egg de Angelina e invocação de Slendrina na carta da A vela que família não de se vai ter. Granny é organizada dessa forma. Grandpa e Granny são os bisavós, pais de Angeline. A versão de Slenderman da Developer é o seu marido. E esses são os pais de Slendrina. Slendrina é a esposa do vampiro Nosferatu. E os dois são os pais da criança, embora o nome dele ou dela ainda seja desconhecido. Nesse ano de 2023, Granny possui 3 jogos, Granny Chapter 2 e Granny 3. E como os 3 fizeram um grande sucesso, os fãs queriam e querem um quarto jogo da franquia. Só que o desenvolvedor ainda não lançou. E consideravelmente, o mais próximo do que seria Granny 4 é esse fangame criado pelo youtuber A12, em qual o personagem principal fez uma espécie de farol. E também no qual Granny, Grandpa e a mãe de Slendrina são os principais vilões. E curiosamente, vários youtubers famosos jogaram esse jogo. E muitas pessoas acreditaram Pior que eu também já joguei Granny 4 no oficial, que é esse Granny 4. Só que quando eu não gravava. Foi adicionado no jogo em agosto de 2018, mas não como nós conhecemos agora, mas sim que só poderia encontrar colocando o livro no pedestal. E também ela não podia se mover como agora, ou se tornar uma aranha. Na época não se sabia muito sobre ela, nem seu nome ou a sua relação com a família. Slendrina era invocada exatamente da mesma forma, só que agora tínhamos que colocar o Ted no berço, mas era apenas um simples easter egg que foi colocado no jogo em março de 2018. E se nessa mesma partida você escapar pela porta da frente, desbloqueará um final oculto, na qual está a Granny com urso de pelúcia e atrás está a Slendrina. Em Granny 3, Slendrina possui um maior destaque, pois ela aparece repentinamente para nos assustar, e a única forma de se livrar dela é colocando o urso de pelúcia no berço da casa, e logo em seguida a Slendrina aparecerá e ela poderá ir em paz. Mas antes, como forma de agradecimento, ela nos deixará uma chave que servirá para escapar da casa. A carta é encontrada em um túnel da área segura da casa e, em resumo, é um pequeno aviso do comportamento de Granny e um pouco do contexto de como a vítima anterior foi parar lá. E também ele avisa que existe algum objeto dentro da melancia. Denis Vukanovic, mais conhecido como Developer, é nada mais nada menos do que o criador dos jogos de Granny e também dos jogos de Slendrina. Tanto o Granny quanto o Grandpa fazem rotinas diárias durante os jogos, mas somente no capítulo 2 de Granny, a partir da versão 1.1. O Grandpa dança e canta, vigia a sala de controle das câmeras, visita seu mascote de estimação e dorme no sofá. Já Granny alimenta o seu bisneto, toca piano e lava suas mãos. E vale lembrar que ele só faz essas coisas quando não tá tendo nenhum barulho na casa. Vimos o primeiro nível do iceberg de Granny, que foi a primeira camada, ou seja, o nível 1. E nesse segundo vídeo, eu vou falar da segunda camada, que nada mais é do que o nível 2 do iceberg de Granny. E pra quem não assistiu o primeiro vídeo desse iceberg, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. E eu recomendo vocês assistirem o primeiro vídeo pra depois vir assistir esse, pra fazer mais sentido. Então, sem mais enrolação, bora pra segunda parte do iceberg. Ted, dia 6, Olhos Vermelhos, a última vítima. A vítima anterior, Granny Tetris, modo pesadelo. Ted é o urso de pelúcia da família. Existem muitas teorias sobre o seu significado e é muito importante para a história. Alguns dizem que ele está possuído pela Slendrina, e é por isso que assim que colocamos ele no berço, ela é liberada, e é por isso que ela não nos ataca, que é meio que uma forma de agradecimento. E quando pegamos ele, sabemos que tem algo de errado, já que dá pra gente escutar os batimentos cardíacos do protagonista. E Granny saberá onde estamos o tempo que a gente passarmos com o urso em mãos. Em Granny 1, existe uma maneira de conseguir um dia bônus, só que você só pode ter meio que esse dia bônus nos modos prático, fácil e normal, já que pela dificuldade difícil ou extrema não é possível ter esse dia extra. E também em Granny Chapter 2 e Granny 3 também não é possível ter esse dia extra. Mas bom, para conseguir esse dia bônus ou dia 6, você deve procurar as diferentes peças de uma foto de Granny, que são encontradas espalhadas pela casa. No total são 4 partes, e após reuni-las, caso você morrer no dia 5, você terá mais um dia extra para tentar sair da casa.
Os olhos vermelhos são causados após o protagonista matar a qualquer animal de estimação de Granny, ou também quando pegamos o ursinho Ted, porque como eu já falei antes, ele é muito especial pra eles. Isso faz com que quando eles descobrem, eles ficam com tanta raiva a ponto de seus olhos mudarem de cor, e eles só pensam em nos matar. A vítima anterior é um mistério do jogo que ainda não foi confirmado. Não se sabe exatamente se as mensagens ou provas espalhadas por toda a casa são de uma só vítima ou se existiram mais vítimas muito antes do personagem principal. E se você quiser saber mais detalhes sobre a vítima anterior, eu já trouxe um vídeo sobre isso aqui no canal. Então assim que acabar esse vídeo, você pode assistir ele. The Twins é mais um dos jogos criados pela Developer, a mesma criadora de Granny. E Granny e Grandpa aparecem no jogo fazendo assim com que aumente a dificuldade, já que vai ter 4 pessoas te perseguindo para te matar. A relação entre os gêmeos e Granny e Grandpa nunca foi explicada, mas a Developer já revelou em seu Twitter que Granny e The Twins não fazem parte do mesmo universo, fazendo entender que eles só foram adicionados no jogo para tornar o jogo mais divertido, mas não como uma forma canônica. Também existe um easter egg em uma das partes da casa, onde tem um quadro falso, que de trás dela tem um cartaz de Granny. O modo pesadelo foi adicionado no jogo na versão 1.6, em dezembro de 2018, e trouxe uma nova atmosfera para a casa, com a casa completamente coberta de sangue. Nesse modo, as armadilhas de ursos se transformarão em criaturas com dentes. Também é adicionado ratos fantasmas, que nos morderão se a gente passar por cima deles. Também, os nossos passos são como se nós estivéssemos andando em poços de sangue. A Granny também fica muito mais assustadora e também é adicionado uma nova trilha sonora de perseguição bem macabra. Em Granny, existem diferentes finais que o protagonista pode tomar, dependendo de qual saída da casa você escolheu. Em Granny, há 4 finais: o da porta com ou sem Slendrina, a saída com o carro e o mais novo final que é pelo túnel, onde fica a mãe de Slendrina. Em Granny Chapter 2, você pode escapar pela porta da frente e também pelo barco ou helicóptero. Em Granny 3, você também pode escapar pelo portão ou pelo metrô que se encontra nos túneis da casa de Granny. Ao nível 3 do iceberg de Granny, onde vamos falar sobre a terceira camada do iceberg. E lembrando que se você ainda não assistiu os 2 últimos vídeos, que foram o nível 1 e o nível 2 do iceberg, eu recomendo que vocês assistam o primeiro para depois assistir esse vídeo, que assim vai fazer mais sentido para vocês. Então, como sempre, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. A palavra help, que traduzindo para português significa ajuda, é uma palavra que foi escrita com sangue, que se encontra na parte de cima do galpão. Não se sabe como foi que a vítima anterior subiu ali, mas provavelmente pode ter usado a porta como escadaria. E esse segredo só pode ser visto a partir da versão 1.7.3, usando o modo menu para voar ou atravessar paredes. Em Granny, existem alguns modelos de algumas coisas que foram retiradas de outros jogos da Developer e colocados em Granny. Um exemplo disso seria as armadilhas de urso, já que isso foi uma ideia tirada de outro jogo da Developer, que hoje em dia é esquecido, chamado Hotel Insanity. As armadilhas, como foi adicionado no jogo de Granny, não teve nenhuma alteração. Isso podemos ver nos 3 jogos de Granny e até em The Twins. Isso acontece quando Granny para de nos procurar, deixando assim uma armadilha caso a gente passe despercebido. Quando o Grandpa nos perde de vista, às vezes ele canta uma música, que é essa. E claro, isso é muito raro, já que isso poderia nos indicar que o nosso personagem poderia se chamar assim. E também deixa claro que o Grandpa não pode ver bem, algo claramente meio que engraçado, já que no jogo o Grandpa tem a melhor visão do que a da Granny. O corpo de Nosferatu, ou mais conhecido como esposa de Slendrina, pode ser encontrado dentro de uma caixa fechada com correntes, que precisa de um alicate para cortá-las na prisão do sótão. Só que seu corpo vai desaparecer após 10 segundos. Ainda não sabemos como ou por que ele foi levado para casa de Granny, ou por que Granny colocou ele nessa caixa. Então por isso é considerado apenas um easter egg. Granny's House, ou A Casa de Granny, é uma música referente ao jogo. A música foi lançada em setembro de 2018 pelo canal FGTV. A música ficou tão popular que fez com que a própria Developer colocasse a música em Granny Chapter 2, a partir da versão inicial do jogo, a 1.1, se tornando assim a música favorita do Grandpa. O modo Extreme em Granny é um dos modos, ou se não, o modo mais difícil em Granny, já que nesse modo existem passagens bloqueadas, Granny é mais rápida até que o próprio jogador, e além de tudo que eu já falei, no modo também tem a escuridão por padrão, e também não tem vidas extras. E Granny e Grandpa se recuperam mais rápido quando atiramos neles com a escopeta. Os mods são modificações de um jogo, em qual é mudada a skin do personagem ou o cenário do jogo. E Granny não é exceção, pois Granny possui muitos mods e alguns melhores do que outros. E não só tem no primeiro jogo, mas como também tem em Granny Chapter 2 e em Granny 3. Em Granny, a maioria dos mods consiste em mudar a skin de Granny e a casa. E um pouco mais pra baixo das camadas desse iceberg, eu falarei sobre algo oculto sobre esses mods. Pela camada 1, 2 e 3, agora chegamos na camada 4, que nada mais é do que o nível 4 do iceberg de Granny. E pra quem não sabe, eu tô trazendo um iceberg completo de Granny, onde cada nível que eu trago é um vídeo diferente. Então se você ainda não assistiu, já tem a playlist disponível aqui no canal. Então se você não assistiu nenhum vídeo, eu recomendo assistirem em ordem cronológica. Assim, vai fazer mais sentido pra vocês. E bom, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. As creepypastas são histórias de terror que supostamente aconteceram na realidade, e elas são contadas normalmente em jogos, e com Granny isso não seria diferente, já que Granny possui várias creepypastas, como por exemplo, o personagem principal não pode escapar de Granny, a loucura de Granny, a dificuldade oculta, as atualizações malditas de Granny e muitas outras. O esqueleto é encontrado meio que dentro de uma cela no esgoto, que foi adicionada na versão 1.7, e a cor dele é meio que amarelado escuro, o que mostra que ele estava ali apodrecendo já por muito tempo. E também, se o personagem principal chegar perto, a cabeça dele vai simplesmente cair no chão e desaparecer após 5 segundos. Existem rumores que esse esqueleto é o da vítima anterior, e possivelmente na sua morte, Granny cortou sua cabeça na guilhotina, o que nos dá a resposta do porquê sua
cabeça cai ao chegarmos perto. E apenas por seu aspecto é teorizado que esse esqueleto pertencia a uma vítima masculina. Em Granny Chapter 2, em uma das partes da casa, podemos encontrar o filho de Slendrina, no qual ele vai nos impedir de pegar objetos que vai nos ajudar a escapar da casa. E bom, existem duas formas para passar do filho de Slendrina. A primeira delas é alimentando ele, e a outra é matando ele com a shotgun ou com a arma de choque. E ao matarmos ele, a Slendrina vai aparecer chorando ou com raiva, por termos matado seu único filho. É comentado que a developer já confirmou que em cada jogo o modo normal é o canônico na história. E além disso, em vários fóruns e grupos da internet da comunidade de Granny, isso também já foi confirmada. Então, a velocidade, o alcance de visão e a inteligência de Granny e Grandpa é verdadeira no modo normal, o que indica que as outras dificuldades são apenas pro jogo ficar mais fácil ou mais difícil. Se o personagem principal não conseguir sair da casa de Granny antes que os dias acabem, o destino dele vai ser o pior possível. Em Granny 1, o protagonista pode ser devorado por Granny, cair do terceiro andar com a cara em uma armadilha de urso, ser comido por uma aranha, ser atropelado e a pior de todas, ter a cabeça cortada na guilhotina. Já em Granny 2, o personagem principal pode ser devorado pelo filho de Slendrina ou pelo mascote de estimação de Grandpa, ser eletrocutado e também ser morto da pior maneira possível, na sala de tortura. E em Granny 3, Granny e Grandpa atropelam o personagem principal com o trem da mansão, é morto por uma explosão causada por Grandpa e o mais cruel, levar um tiro do Grandpa e ser comido por outro mascote. Na internet existe um jogo feito por um fã, na qual é o mesmo que Granny 1, só que Granny muito mais realista com algumas partes da casa modificada. O jogo também é muito mais escuro e as coisas são vistas com mais qualidade. Granny, por outro lado, é muito mais macabra e de vez em quando vai aparecer jumpscares pra nos assustar, como se fossem alucinações do personagem. O jogo tem um final bom e um final ruim, e de acordo com o que acontecer no jogo, vai acontecer um ou outro. Os mascotes aparecem em todos os jogos de Granny, e eles têm a função de nos matar ou de nos impedir de acessar outras partes da casa, e também nos impede de conseguir pegar objetos importantes. Em Granny 1 tem o corvo e a aranha, no qual temos a opção de escolhermos se matamos eles ou alimentamos. Em Granny 2 tem o mascote do Grandpa e também tem um filho de Slendrina, que podemos matar ou alimentar ele como já falei. Em Granny 3 o corvo apareceu outra vez, só que agora ele se encontra em uma das chaminés da mansão, e de novo podemos matar ele ou uma nova opção, que é acender uma das lareiras da mansão para que assim o corvo fuja. Também existe um crocodilo, só que diferente dos outros não podemos matar ele. Esses mascotes existem algo em comum, já que alguns deles parecem estar amaldiçoados, outros enraivados e também outros parecem ser treinados por Granny para eles agirem contra nós e não contra eles.